Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, é uma alegria receber todos vocês, apesar do friozinho, da garoa, não é? Mas o aconchego da espiritualidade é sempre bom, não é? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que é muito importante para a nossa sociedade, que é a misoginia. Eu não sei se vocês já ouviram falar em misoginia ou se sabem o que significa misoginia, mas a misoginia está relacionada a uma espécie de aversão, de raiva, e em algumas situações até de ódio em relação a mulheres ou a tudo que se refira ao feminino, ao universo feminino. A misoginia, ela é considerada por muitas pessoas um dos preconceitos mais antigos que existem. Dizem alguns historiadores que ela é mais antiga que inclusive o racismo, porque o racismo teria atingido seu auge entre os séculos XVIII e XIX, isso é o que dizem os historiadores, né? Mas o fato é que a misoginia, ela é o resultado de um sistema que nós conhecemos como patriarcado. E esse sistema preconiza a inferioridade racional da mulher em relação ao homem, né? Colocando a mulher sempre como um ser inferior, como não possuidora das mesmas qualidades e características que colocam o homem numa situação de autoridade. É interessante que essa questão da misoginia a gente vai encontrar nos textos mais antigos que a gente possa imaginar. Lá na Antiguidade Clássica, gregos, romanos e até mesmo no Egito, a gente encontra essas referências negativas em relação à mulher. Não é à toa que quando se fala da mulher, se fala que ela é o sexo frágil, né? Que ela tenta de alguma maneira desclassificar a mulher, ou coloca a mulher como uma pessoa que tem sentimentos instáveis, e o que pode ser pior, né, é uma histérica. Né? Então a gente encontra essas coisas. E esse tipo de discurso acabou ao longo da existência humana fomentando comportamentos agressivos, violentos, seja violência física ou violência simbólica, desde depreciar a mulher ou colocá-la numa situação de inferioridade até o desequilíbrio nas relações de trabalho, né, no quanto uma mulher aufere, quanto ela ganha de salário em relação ao homem. Então, violência de todo tipo a mulher acaba se deparando. E existem situações que acabam por se tornar até uma aberração, né? Por exemplo, algumas décadas atrás, havia uma política na China de só ter um filho. Era a política de um filho só. E quando o casal tinha uma filha mulher, pasmem, senhoras e senhores, mas muitas vezes os pais assassinavam a filha ou deixam ela ao relento para que ela morra sem nenhum tipo de ajuda, né? De segurança. Na Índia, por exemplo, uma mulher só é considerada plenamente capaz, ela é muito bem vista no âmbito da família, quando essa mulher concebe um filho, dá à luz um filho homem, porque um filho homem é uma bênção, diferente de uma filha mulher, não é? E esse tipo de situação a gente não precisa nem ir longe para assistir, não precisa ir lá no outro lado do hemisfério para conseguir ver. Aqui mesmo no nosso país a gente assiste inúmeras situações que mostram como a misoginia está entranhada na nossa sociedade. Não tem muito tempo que um ilustre político, se referindo à sua colega parlamentar, disse que eu não lhe estupro porque você não merece. E mais recentemente, um digno ministro, a quem eu conheci pessoalmente e tinha admiração, foi demitido por abuso sexual em relação às suas colegas e às suas subordinadas. Então, a gente vai encontrar em todas as circunstâncias, né, comportamentos que a gente chama de masculinidade tóxica, que vão desde uma piada infame até o abuso sexual. E na religião também a gente vai encontrar misoginia, né? Se a gente, por exemplo, coisas simples que às vezes a gente não se dá conta, né? Existem teólogos que são os grandes estudiosos da religião, que se você perguntar para ele, mas qual é o sexo de Deus? Ele vai dizer, não, Deus não tem gênero, né? Deus não tem sexo, ele não é nem masculino nem feminino. Mas quando a gente se refere a Deus, a gente o chama de pai. Não é? Meu pai, né? Deus, o filho do homem, né? Quando vai se falar de Jesus, é o filho do homem.
Então, olha como é interessante. Para quem conhece a Bíblia, existe um dos livros que compõem a Bíblia, o livro de Êxodo, lá diz assim, vamos ver se eu lembro, não vou lembrar exatamente a palavra, né, mas diz assim: não cobices a casa do teu próximo, nem os servos e nem as servas do teu próximo, nem os bois do teu próximo, não cobices a mulher do teu próximo ou qualquer coisa que lhe pertença. Gente, a mulher foi equiparada ao boi e à casa. Portanto, a mulher é coisa, né? É aquilo que se fala no direito res. Ela é coisa. E como coisa, ela pode ser possuída, ela pode ser jogada fora, seu dono pode fazer com ela o que bem entender, porque ela não tem direito de reclamar. Tá? A gente vai percebendo por aí situações que estão nas mais variadas tradições religiosas, e eu posso dar aqui um testemunho, né? Eu, antes de ser um bandista, pasmem, eu fui de uma denominação evangélica durante quase 7 anos, e nessa denominação evangélica, na hora da fala, do discurso, havia um degrau mais elevado, onde ficava o púlpito, e nesse púlpito, eu olhei lá para trás, porque tem um filho meu que foi da mesma denominação que eu, né? Assim, ou é evangélico ou é macumbeiro, né? A gente oscila, não é assim? Então havia um púlpito, e nesse púlpito só homem discursava. Quando a mulher ia ter uma participação, o degrau descia, e tinha uma lateral assim, que se colocavam 2 poltronas, e a gente tinha que fazer ali uma espécie de teatro, para passar alguma ideia. Então sentava uma pessoa e eu fazia de conta que estava batendo na porta dela aos domingos de manhã, sabe qual é? Então eu fazia de conta que estava batendo na porta dela aos domingos de manhã, olha como eu sou radical, né? E aí eu falava, olá, como vai? E fazia uma espécie de um teatrinho. Por quê? Como dizia o apóstolo Paulo, quando o homem estiver presidindo, a mulher calha a boca. Né? Então havia até uma diferenciação no degrau. O patamar, né, inferior ficava para a mulher. Aí você poderia perguntar, mas e na Umbanda, tem misoginia? Eu gostaria de dizer para vocês que não tem, gostaria muito, mas infelizmente tem. E essa misoginia afeta as nossas relações com a espiritualidade. Eu faço parte de uma vertente da Umbanda. A Umbanda é um objeto, né, o sagrado, e existem diversos olhares sobre a Umbanda. Né? Nós somos um desses olhares sobre a Umbanda. Então eu faço parte de uma vertente da Umbanda em que até pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, era inconcebível a gente imaginar uma mulher sendo dirigente de um terreiro. Somente homens eram dirigentes de terreiro, não é? Por exemplo, vocês quando chegam, vocês são incensados, né? A gente chama aquele braseiro de barro de turíbulo. Uma mulher, dentro da vertente que eu estou, até alguns anos atrás, não podia nem pegar o turíbulo para incensar uma pessoa, porque se ela pegasse nas ervas para colocar, como os nossos corpos, diziam os antigos, exalavam uma determinada toxina, ao tocar, essa toxina se chamava menotoxina. Ao tocar nas ervas, a gente estava contaminando as ervas, então eu estava defumando a pessoa, contaminando ela. Graças à ciência, esse absurdo caiu por terra, porque a menotoxina foi provado não existe. Não é? Outra coisa, uma mulher, mãe de santo, sacerdotisa, mestra que seja, na minha tradição, não podia pôr a mão na cabeça de um filho. Né? A mão não é só a mão literal, né? É também a literal, mas é a mão espiritual. Né? Eu não posso ter filhos espirituais, porque se eu pegar um filho espiritual heterossexual e colocasse a mão nele, ele podia se transformar e virar homossexual. Olha como a mulher é do mal. É o bichinho do mal, né? Ela consegue fazer tudo isso. E aí você poderia me perguntar, ainda tem mais um detalhe, né? Por exemplo, se você for olhar, conforme a visão que se tem da Umbanda, as chamadas 7 linhas da Umbanda podem sofrer muitas variações, né? Mas se você pegar dentro da minha vertente as 7 linhas da Umbanda, você vai observar que 6 são orixás masculinos, só uma é orixá feminina. Por que será? Por que será? Né? Se eu falar para vocês quantas mulheres existem na Umbanda, que é chamada de esotérica, que dirigem um terreiro,
eu ouso dizer que não passa dos dedos de uma única mão minha. Para ser honesto, eu só conheço duas. Eu e mais uma mestra, a quem eu tenho muita estima e consideração, que tem um terreiro em Itanhaém. E aí você poderia perguntar, então por que você está nessa vertente? Se tem tudo isso. É coerente a pergunta. Se tem toda essa situação, por que você está nisso? Por dois motivos. Primeiro, porque eu levei aproximadamente 2 décadas só estudando, me aperfeiçoando, né? Dentro desse pensamento religioso e filosófico. E mais, eu recebi do meu mais recente mestre a coroação. E não somente isso, né? Eu não abri porque eu quis, eu acho que hoje eu vou abrir um terreiro, né? Não, não é assim que funciona. A gente está dentro de uma linhagem que a gente chama de caminho iniciático. E eu recebi desse mestre as ordens e direitos de trabalho para abrir um terreiro. Esse é um dos motivos. O segundo é porque a Umbanda tem que continuar sendo um espaço de resistência. Ela tem que se ocupar dessas dinâmicas de poder. Ela tem que, de alguma maneira, demonstrar que a mulher, tanto quanto o homem, merecem ser respeitados por seu estudo e por sua liderança. Então, é uma luta constante, né? A gente está sempre em luta para buscar aquilo que há de mais bonito na Umbanda, que é uma religião inclusiva, essencialmente inclusiva, né? A gente vai encontrar papéis muito importantes da mulher nas religiões afro-brasileiras, em especial no candomblé, em que as dirigentes, as ialorixás, as mães de santos, eram mulheres, né? Porque, via de regra, os homens descendentes da escravidão morriam cedo. Então, as mulheres conseguiam conservar e propagar o conhecimento. Então, minha gente, quando a gente fala de misoginia, e a gente encontra misoginia também na religiosidade, cumpre a cada um de nós, em especial as mulheres, lutar para ter os mesmos espaços que os nossos irmãos homens. É preciso que a mulher não se apequene diante desses dissabores, né, que cada vez mais crescem. Temos evoluído? Temos melhorado nesse sentido? Temos, mas é preciso mais, né? É preciso a gente buscar na Umbanda aquela religião que propõe a igualdade e a justiça. E quando a gente fala de igualdade e justiça, a gente fala de tratamentos paritários, né? Tratamentos semelhantes a homens e mulheres, né? É isso então que eu quero convocar a todos, né? As filhas e aos filhos do terreiro, né? E a todos vocês, que nós possamos trabalhar em prol de uma religião que seja mais inclusiva, mais justa e mais igualitária. Saravá.